caminho. Pai, que o seu nome seja reconhecido como santo. Venha o seu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Deus Altíssimo, Pai, meu Pai, pelo poder do nome do Yahweh, o nosso Senhor, seu Filho amado, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. De Deus não se zomba. Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois, se não desanimarmos, chegará o tempo certo em que faremos a colheita. Portanto, sempre que pudermos, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos que fazem parte da nossa família na fé. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Não se iludam. Lembrem-se de que vocês não podem enganar a Deus e escapar impunes. O homem sempre colherá aquilo que semeou. Se ele plantar a fim de agradar aos seus próprios desejos maus, estará plantando as sementes do mal, e logicamente fará uma colheita de ruína espiritual e morte. Mas se plantar as coisas boas do Espírito, ele colherá a vida eterna que o Espírito Santo lhe dá. E não nos cansemos de fazer o bem, porque em pouco tempo teremos uma colheita de bênção, se não desanimarmos nem desistirmos. É por isso que, tanto quanto pudermos, devemos sempre fazer o bem a todos, e especialmente aos nossos irmãos cristãos. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Não vos enganeis, Deus não se deixa zombar. Portanto, tudo o que o homem semear, isso também colherá. Pois quem semeia para a sua carne, da carne colherá ruína, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois, se não desistirmos, colheremos no tempo certo. Assim, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que uma pessoa plantar, é o que ela também vai colher. Aquela pessoa que planta para satisfazer sua natureza pecadora, da sua natureza pecadora, vai colher a morte eterna. Mas aquela pessoa que planta para agradar o Espírito, do Espírito receberá a vida eterna. Não devemos nos cansar de fazer o bem, pois nós obteremos a nossa colheita no tempo certo, se não desistirmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, devemos fazer o bem a todos, mas principalmente para os irmãos na fé. Não se deixem enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne, ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne, ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos,
se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Não nos desanimemos de fazer o bem, pois a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Portanto, à medida que tivermos oportunidade, façamos o que é bom a todos os homens, mas, especialmente, aos que pertencem à família da fé. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne da carne colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Não se enganem, Deus não pode ser tratado com desrespeito, pois o que uma pessoa plantar, é isso mesmo o que ela irá colher. Se plantar de acordo com a natureza humana pecadora, irá colher, dessa natureza, a morte. Mas, se plantar de acordo com o Espírito, do Espírito irá colher a vida eterna. Nunca se cansem de fazer o bem, pois, se não desistirmos, faremos a colheita no momento certo. Então, enquanto ainda temos tempo, vamos fazer boas ações para todos, especialmente para aqueles que pertencem à família da fé. Deus Altíssimo, no poder do nome do nosso Senhor, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Pai, que o seu nome seja reconhecido como santo. Venha o seu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa-nos os nossos pecados, assim como perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação. Amém. Quebrando o solo duro. Imagine-se como um agricultor, e a sua vida como um vasto campo. Você planta poucas sementes no solo, e essas sementes representam as suas intenções, escolhas e ações. Oséias usa uma analogia semelhante em Oséias 10 verso 12, para descrever o povo de Deus. Israel havia semeado sementes de pecado e injustiça, fazendo com que o solo de seus corações se tornassem não receptivos aos mandamentos de Deus. E quando o povo de Deus estava próximo de colher o julgamento de Deus, o profeta Oséias falou com urgência: semeiem a retidão para si, colham o fruto da lealdade, e façam sulcos no seu solo não arado, pois é hora de buscar o Senhor, até que ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Oséias 10 verso 12. Assim como um agricultor colhe muito mais do que planta, nosso Deus promete que nós também iremos colher o que plantamos. Gálatas 6 versos 7 ao 9. Mas este versículo também nos mostra que não basta colher justiça, nós também devemos fazer sulcos no solo não arado. Oséias 10 verso 12. Nossos corações se tornam como solos inúteis, quando permitimos que nele cresçam a dureza e a teimosia, resistindo à palavra de Deus e à sua obra em nossas vidas. Mas Deus deseja que o povo dele prepare o solo de seus corações, para receber a semente de sua palavra, ao buscá-lo. Buscar o Senhor é como a chuva temporã em época de cultivo. É o ingrediente essencial para amaciar o solo e prepará-lo para o crescimento. Você deseja crescer espiritualmente? É tempo de buscar o Senhor. É tempo de buscar o Senhor. É tempo de buscar o Senhor. Não fique esperando. Busque-o hoje fervorosamente com grande expectativa. Medite em Oséias 10 verso 12. Deixe a palavra te levar a examinar sua própria vida. Você está plantando sementes de justiça e colhendo o fruto do amor infalível? Nunca é tarde para buscar o Senhor. Incline seu coração àquele que promete derramar sua abundante misericórdia e graça sobre você.